Então, agora a sétima e última parte, eu vou falar sobre faixas de transição, também chamadas zonas de transição, ou ainda tem uma terminologia que, na verdade, é mais utilizada pelos biólogos, que é chamado de ecótono. Ecótono, Saulo, sim, esse nome que recebe. Então, se você ler faixa de transição, zona de transição, ecótono, está tudo no mesmo pacote, significa que estou tratando de uma área que ela sofre a influência de dois ou mais biomas, de dois ou mais domínios morfoclimáticos. Quando isso acontece, nós chamamos de faixa de transição, zona de transição, ambiente ecótono, como queiram chamar. Ah, e aí, Saulo, nessas condições, eu vou prestar colégio naval, vou prestar ESA. É melhor eu ver essa parte? Sem dúvida, pessoal. Até porque no nosso país, nós temos o quê? Vários lugares que são considerados faixas de transição. Vamos lá. Então, primeiro, falar sobre a restinga, pessoal. A restinga, apesar de ela não estar descrita no mapa, é importante lembrar que a restinga é uma vegetação que é uma vegetação litorânea. Ah, então vou encontrar na costa atlântica brasileira, Saulo? Exatamente. Você vai encontrar nessas áreas a restinga. E aí, Saulo, a restinga é caracterizada pelo fato do quê? Restinga, pessoal, é uma vegetação caracterizada pelo fato de ser resistente à salinidade. Tem uma resistência à salinidade, até porque a vegetação de restinga é aquela que está próximo ao mar. A restinga ela é considerada complexa. Por quê? Quando ela está mais próxima possível da praia, ela é mais rasteira, mais herbácea. À medida que ela vai se afastando da praia, ela vai ganhando porte. Então ela fica mais arbustiva, depois ela fica mais o que? Arbórea. Então todos esses diferentes portes encontramos em uma restinga. Lembrando mais uma vez, isso diz respeito ao que? A complexidade dela. Olha só. Então, é uma vegetação resistente à salinidade, que acompanha a costa praiana. Possui solo arenoso, podendo ser de topografia baixa, praia ou elevada, uma duna. Quanto mais próxima do mar, mais rasteira a vegetação. Assim, podemos encontrar herbáceas, arbustos e árvores. Esse bioma é muito prejudicado pela expansão urbana, até porque, comentei com vocês, é impressionante a ocupação, por exemplo, de brasileiros ao longo da faixa atlântica do nosso país. Então, olhando numa fotografia, aqui nós temos a vegetação de restinga. Percebe-se que tem o que mais é muito mais arenoso esse solo, tem até uma coloração esbranquiçada, vai ter esse diferente porte, conforme eu falei para vocês, mais perto da praia, mais rasteiro, mais afastado, ele vai ganhando tamanho, vai ficando arbustivo e até arbóreo, conforme eu havia comentado com vocês. Depois, quando nós falamos do mangue. E aí, Saulo, o que é o mangue? Mangue ou manguezal também é considerado uma faixa de transição. Esqueci de falar. No caso, só voltando, no caso da restinga, por que é uma faixa de transição? Porque ela sofre a influência das condições o quê? Litorâneas e sofre a influência das condições da vegetação que estão no continente. Então, ela fica nesse meio caminho, vamos falar dessa forma, é por isso que é considerado a restinga uma faixa de transição. No caso do mangue, também chamado de manguezal, considera-se uma faixa de transição no mesmo sentido. Por quê? No caso, ele acaba sofrendo a influência do mar e também da foz. O que é foz? Foz é quando o rio termina. Foz, desembocadura. Ah, essa eu já ouvi falar que a foz ela pode ser em estuário, a foz ela pode ser em delta, dependendo do local que eu estou analisando, exatamente. Então, nesse ponto que eu vou ter a chamada que o manguezal é caracterizado dessa forma. Além disso, quando a gente começa a analisar o que a raiz, isso marca bastante também. Lembra que eu mostrei para vocês na primeira parte, primeira não, desculpa, segunda parte da aula que eu estava falando sobre a classificação da vegetação, que eu posso classificar a vegetação conforme as raízes. Entre elas eu mostrei uma que estava dizendo raiz aérea, chamada de raiz pneumatófora. Ah, essa aula eu lembro, exato. O mangue, o manguezal é caracterizado pelas raízes pneumatóforas. Então, são aquelas que elas ficam aéreas para poder o quê? Receber esses nutrientes. Então, isso marca bastante. Ah, já fui falar de manguezal, Saulo, que é o local onde o pessoal vai, por exemplo, pegar caranguejo, que acaba sendo um estilo de vida, ou um modo de viver, vamos falar dessa forma, por meio econômico, pegando esses caranguejos e podendo o quê? Comercializá-los. Realmente, isso acontece bastante em diversos pontos ao longo do litoral brasileiro. Continuando, não só brasileiro, em várias partes do mundo, na realidade.
Então, é uma região de transição entre o ambiente marinho e o ambiente fluvial. É típico das regiões tropicais e subtropicais. É um bioma muito rico em nutrientes por causa da matéria orgânica abundante em decomposição. O solo possui pouca oxigenação, fazendo com que as raízes sejam pneumatóforas, as raízes aéreas que eu havia comentado com vocês. A urbanização e o turismo prejudicam demais os manguezais, vai no mesmo sentido da restinga, porque a ocupação litorânea é gigantesca, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Os mangues apresentam viviparidade. Nossa, o que é isso, Saulo? É um conceito muito mais da biologia, na realidade, mas é mais a título para poder ter um entendimento que existem diferenças. O que é isso? As sementes germinam quando ainda estão presas à planta-mãe. Nossa, quando ainda está presa à planta-mãe, ela germina? Sim, isso é chamado de viviparidade. Nós temos outro conceito também, chamado de propágulo. O que é isso? Grande reserva de nutrientes, permitindo a sobrevivência até a semente encontrar local para se fixar. Estão percebendo o quanto a vegetação consegue se adaptar ao meio? Exatamente isso que acontece no mangue e manguezal. Então, considerando aí uma fotografia, olha só, as raízes como elas são aéreas, conforme eu havia comentado com vocês, devido a essa baixa oxigenação que eu havia mencionado. Além disso, nós temos o quê? O pântano. Ah, existe pântano também, Saulo? Sim. É importante lembrar que quando falamos em pântano, eu posso falar de brejo, posso falar de alagadiço. E aqui já vai uma observação importante. Tome muito cuidado com essa palavra, pessoal. Por quê? A gente lê a palavra pântano, pode acontecer de vir automaticamente à cabeça a palavra Pantanal. E não posso considerar, Saulo, de jeito nenhum. Você está brincando? Não. O Pantanal não é um pântano, apesar do nome. Por quê? Quando nós falamos em pântano, brejo, alagadiço, tanto faz. São o quê? Sinônimos. É importante ressaltar que estou falando de uma área que tem o quê? A foz, ou seja, o final de um rio, e tem a vegetação o quê? Mais costeira ou até mais no interior, na realidade, de um dado país. Então, quando eu tenho esse meio, aí vem a questão, essa condição de fase de transição, aí eu tenho um pântano. Então, um pântano, obrigatoriamente, ele fica alagado, ou parcialmente alagado, que seja, mas o alagamento tem que existir. Por que eu não posso falar isso do Pantanal? Porque o Pantanal recebe influência da Amazônia e recebe influência do Cerrado. Então, dependendo da época do ano que eu analiso o Pantanal, eu vou ter essa quantidade alagada, ele vai estar mais seco. Então, chegou o período da cheia, aí tudo bem, vai ter essa influência maior o que da Amazônia. É por isso que eu não posso afirmar que o Pantanal é considerado um pântano. Então, tome muito cuidado. Olha só. Também chamados de brejo ou alagadiço, são comuns nos Estados Unidos e África. Mas aí, Saulo, tem o pântano no Brasil? Tem. Quando a gente analisa o Nordeste, por exemplo, nós encontramos também pântano. E que é muito mais conhecido como brejo no nosso país. É uma planície parcialmente ou totalmente alagada em regiões de foz. O que é foz mesmo? Desembocadura, o final do rio, onde ele morre. Possui uma vegetação densa composta por árvores e arbustos e um solo rico em nutrientes, por causa do grande número arbóreo em decomposição. Esse bioma capta grande quantidade de gás carbônico, mas foi muito degradado pela agropecuária, industrialização e urbanização, para variar, né? A gente está vendo aí ao longo da fala o quanto a condição antrópica modifica e degrada a vegetação. Então, aqui a gente está visualizando aqui uma região de pântano, conforme eu havia comentado com vocês, essa condição de foz, essa condição arbórea, então tem uma riqueza em matéria orgânica, conforme eu já havia adiantado. Depois, olha só, falar um pouco sobre a mata dos cocais. Só que antes de falar da mata dos cocais, é importante saber que o Nordeste ele possui uma subdivisão. Tanto é que é chamado de sub-regiões do Nordeste. São 4. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, conforme nós estamos visualizando nesse mapa. No caso, vou comentar com vocês agora o Meio Norte, falando sobre a chamada Mata dos Cocais, a chamada Zona dos Cocais. Saulo, você já até havia adiantado numa questão da ESA que você colocou, estava comentando lá sobre a mata, a Zona dos Cocais, e você falou que não poderia ser de predomínio herbáceo ou arbustivo, até porque ela é marcada pelas palmeiras. Você falou Buriti, Carnaúba, Babaçu, exatamente. Então, a Mata dos Cocais ela é caracterizada nesse sentido.
E ela é considerada uma faixa de transição por quê? Porque ela sofre influência da Amazônia, ela sofre influência da Caatinga e sofre influência do Cerrado. Sofre influência de 3 domínios morfoclimáticos, 3 biomas no nosso país. Olha só. Encontrada principalmente nos estados do Maranhão e do Piauí, meio norte, mas também tem no Ceará, no Rio Grande do Norte e no Tocantins. Isso é importante, pessoal. Conforme eu mostrei para vocês, há o predomínio no Maranhão e no Piauí, mas não é exclusivo, levando em conta que podemos encontrar, então, essas palmeiras em outros estados, como no Tocantins, Rio Grande do Norte, bem como no Ceará, conforme está marcado aí para a gente. Recebe a influência do sertão nordestino, da Amazônia e do Cerrado, fazendo com que algumas palmeiras, tais como o Babaçu, Carnaúba e Buriti, sejam exclusivas dessa área. Essas palmeiras são muito utilizadas pela indústria alimentícia, de cosmético e de combustíveis, também são usadas para o artesanato. Então, olhando aí numa imagem, aqui nós temos as matas dos cocais, conforme eu havia comentado com vocês, ela acaba sendo marcada pelas palmeiras, que realmente destaca-se na paisagem. Depois, comentar com vocês também em relação ao agreste, olha só, que é uma outra sub-região do Nordeste. Conforme a gente está visualizando aí, o agreste está entre a zona da mata e entre o sertão. O que isso significa, Saulo? Significa que o agreste ele sofre influência da Mata Atlântica e sofre influência também da Caatinga. É por isso que o agreste é considerado uma zona de transição. Olha só. Localiza-se entre a zona da Mata Nordestina e o Sertão Nordestino, recebendo influência desses 2 biomas. O Planalto da Borborema é um dos responsáveis pela seca no sertão, pois é uma barreira natural. Quando a massa de ar úmida penetra no continente barla-vento, faz com que chova na área litorânea. O solo é relativamente fértil, possibilitando a policultura, com destaque para o algodão. Agora sim, vamos falar do Pantanal. No mapa da esquerda, pessoal, o Pantanal ele não está sendo demonstrado, até porque ele mostra apenas os domínios morfoclimáticos. Lembrando que o Pantanal é uma faixa de transição. Por outro lado, no mapa da direita, ele já mostra o que está o quê? O que está em rosa. Mostra aqui o Pantanal. Então, vamos lá. Então, pessoal, falou em Pantanal. O que é importante ter em mente? Primeiro ponto que, na verdade, já adiantei com vocês. Eu não posso levar em conta que o Pantanal é considerado um pântano. Cuidado, apesar do nome. Segundo ponto, o Pantanal é uma faixa de transição. E por que ele é considerado uma faixa de transição? Porque ele sofre a influência do cerrado e sofre a influência da floresta amazônica. Isso faz com que ele tenha o quê? Particularidades no Pantanal devido à influência desses 2 biomas. Pensando num período mais chuvoso, pensando num período mais seco. O Pantanal, ele não é exclusivo do Brasil. Eu também encontro Pantanal tanto na Bolívia quanto no Paraguai. A diferença é que ele recebe um outro nome, ele é chamado de Chaco nessas regiões. Olha só. Está entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Fora do Brasil, envolve a Bolívia e o Paraguai. Nesses países, o Pantanal é chamado de Chaco. Como recebe a influência do Cerrado e da Amazônia, as planícies ficam alagadas em épocas de cheia. Por causa disso, a grande biodiversidade e endemismo. O que é endemismo? Espécies exclusivas dessa área. Comentei com vocês sobre endemismo na hora que eu estava falando sobre o hotspot. É uma área bastante ameaçada pela expansão da soja, do milho e do gado de corte. Então, olhando aí uma imagem do Pantanal, é essa visão que nós temos. Então, acaba formando essas piscinas naturais, conforme a gente visualiza. Então, vamos ver, pessoal, como esse assunto sobre as faixas de transição, elas podem ser cobradas na prova. Questão número 11, ESA 2020. Olha só, questão super recente. É uma faixa de transição que se constitui de unidade paisagística nas quais mesclam vegetação da região Nordeste e Norte, respectivamente. Nordeste e Norte. Bom, se mescla de Nordeste e Norte, vou pensar no local que recebe influência da Amazônia e recebe influência do quê? Da Caatinga.
sofre influência da Amazônia e da Caatinga, estou falando do quê? Estou falando da mata dos cocais, zona dos cocais, aquela que tem predominantemente no estado do Maranhão, bem como do Piauí, mas podemos encontrar também as palmeiras aonde? No Tocantins, no Rio Grande do Norte, assim como no Ceará. Então, voltando ao raciocínio, pessoal. A diferença entre pântano e pantanal. Pântano é uma área que obrigatoriamente ela vai ficar alagada. Vai ficar alagada? Vai ficar alagada, isso não tem jeito. Agora, quando eu analiso o Pantanal, não obrigatoriamente. A foto que eu coloquei, pessoal, provavelmente ela acabou causando essa confusão. Porque a gente viu a foto, a gente viu aquela quantidade de piscinas naturais, a gente pensou, ah, mas tem área ali que está alagada. Não, aquilo ali é apenas uma parte do Pantanal. Tem regiões do Pantanal, pessoal, que fica o quê? Seco, que eu não vou ter essa quantidade. É por isso que o Pantanal ele não pode ser considerado um pântano. Um pântano, novamente, obrigatoriamente vou ter o quê? Essa quantidade gigantesca de alagamento na região de Foz. E quando eu falo em relação ao Pantanal, não obrigatoriamente. Sem falar também que a condição do Pantanal não é uma obrigação que eu vou pensar que é uma região de Foz. Aí o Pântano? O Pântano é. O Pântano, obrigatoriamente, estou falando de uma região de Foz, o que não acontece em relação ao Pantanal. E quando nós pensamos em relação à vegetação, isso também fica marcado. No pântano, eu vou ver o quê? Eu vou visualizar vegetação arbórea. No Pantanal, tem vegetação arbórea, mas também não é obrigação. Eu tenho vegetação arbórea, tenho vegetação arbustiva e tenho vegetação o quê? Herbácea também. Não é à toa que é chamado de complexo do Pantanal. Ele é chamado de complexo do Pantanal porque acaba tendo vegetação de diferentes portes. Agora, quando a gente analisa o pântano, realmente a condição arbórea vai ser muito mais predominante. Continuando. Bem, pensando em relação a esse encharcamento que ocorre no Pantanal, é por conta do índice pluviométrico. Então, vai ter um índice pluviométrico maior, vai acabar encharcando. Tanto é que essas piscinas naturais, ao ter essa condição de pluviosidade, vai fazer com que comece a transbordar, então vai deixar o ambiente o quê? Acabar ficando mais alagadiço. Então, conferindo, conforme eu comentei, alternativa correta, alternativa E. Próxima. Assinale a alternativa que indica a sub-região nordestina, onde se localizam importantes centros urbanos como Campina Grande e Feira de Santana, e que é classificada como faixa de transição. Bem, pensando no Nordeste, eu tenho duas faixas de transição. Ou é meio norte, ou é agreste. No caso, ou Mata dos Cocais aí. Então, eu já posso eliminar a B, a C e a D. Sobra a Mata dos Cocais e a Agreste. Nossa, Saulo, quer dizer então que para responder essa questão, eu precisaria ter essa ideia de onde fica Campina Grande e Feira de Santana? Precisaria, pessoal. Do contrário, não teria como chegar na resposta. Então, no caso, pensando em Campina Grande, Feira de Santana, realmente a gente chega aí no Agreste. Campina Grande, que é muito famosa, né, pela festa de São João. Feira de Santana, uma cidade localizada na Bahia, que tem um tamanho bastante expressivo. Então, conferindo, conforme eu comentei com vocês, alternativa correta, alternativa E. Próxima e última questão, questão número 13. O geógrafo brasileiro Aziz Absaber utilizou o conceito de domínio morfoclimático para identificar os domínios paisagísticos brasileiros. Domínio morfoclimático refere-se a um conjunto espacial de grandes dimensões caracterizado por uma interação coerente entre as feições do relevo, os tipos de solo, as condições de clima e hidrologia e as formas de vegetação. Em função da sua extensão territorial e de suas características físicas, o Brasil possui vários domínios morfoclimáticos. Nesse sentido, destacando-se alguns, é correto afirmar que o domínio, então, de que é a alternativa correta. Então, vamos lá. A. De Mata Atlântica, além de possuir uma grande variedade de vegetações latifoliadas, possui solos muito férteis.
Muito fértil ficou exagerado, né, pessoal? Até porque estou falando de uma região que chove bastante. Se chove bastante, os minerais, os nutrientes dos solos acabam sendo removidos. Se for pensar mais ao sul da Mata Atlântica, pode ser, que envolve daí o solo de terra roxa, mas em toda a sua extensão é difícil pensar. E profundos, resultado das fortes oscilações térmicas diurnas. Fortes oscilações, aqui piorou. Se eu pensar em fortes oscilações, o que eu vou pensar? Que a variação da temperatura varia bastante ao longo do dia. É verdade? Não. Pelo contrário. A amplitude térmica é baixa na Mata Atlântica. Então, fora a alternativa A. B. Das araucárias, ainda preservado na região sul. Dependendo do local, até existe uma certa preservação, mas dependendo do local, não. Até porque, conforme eu havia comentado com vocês, a araucária foi muito devastada para dar lugar à agropecuária, para dar lugar à urbanização, a fazer a extração para utilizar a madeira no setor moveleiro, por exemplo, enfim. Especialmente na chamada Campanha Gaúcha. Opa, na Campanha Gaúcha tem o quê? Pradaria. Campanha Gaúcho, Campo Gaúcho, Pradaria, conforme eu comentei com vocês, são sinônimos. Então, não estou falando do mesmo domínio morfoclimático. Foi feita uma confusão aqui na alternativa B. Encontram-se consorciado com várias espécies, vista a abundância de solo ricos em humus. Fora. C. Da mata dos cocais, que separa o domínio amazônico do domínio da caatinga. É verdade. Possui nas palmeiras, como a carnaúbio e o babaçu, seus grandes representantes. Corretíssimo, alternativa C. D. Do Pantanal, Mato Grossense, extensa planície drenada pelo rio Paraná. Possui, pelo rio Paraná, será mesmo que ele passa até nessa região? Ah não, Saulo, pensando no rio Paraná, ele vai passar a oeste do estado de São Paulo. O Pantanal fica localizado entre o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Possui uma característica heterogênea, grande heterogeneidade, melhor dizendo, de vegetais, mesclando características de todos os domínios naturais brasileiros. Cuidado com a palavra todos, pessoal. Olha o grande exagero aí. E dos manguezais, bom, se a gente for parar para analisar, na realidade, a gente poderia parar de ler já no começo. Por quê? Falou de domínio, pessoal. Pantanal é considerado o quê? Faz de transição. Mangue é o quê? Faz de transição. Então, só diante disso, eu já nem precisaria continuar lendo. Mas a gente continua. E outra, se for parar para analisar, até Mata dos Cocais aqui é considerado o quê? Uma faixa de transição. Nossa, Saulo, então nessa questão aí caberia recurso? Sinceramente, caberia. Porque aqui foi dito o quê? O domínio. Se tivesse escrito que entende-se que é domínio morfoclimático, até porque a própria questão está falando. Domínio morfoclimático. Se tivesse escrito só bioma, por exemplo, tudo bem. Mas, enfim, acabou passando e acabou sendo considerada alternativa C e não foi nem anulada. Mas, pelo menos, o que está na alternativa C está tudo correto. Então, vamos achar o erro daí. Manguezais apresentam uma pequena variedade de espécies vegetais. Pequena, ficou exagerado. Em virtude de seus solos salinos e pobres em oxigênio, fatores que acarretam pouca importância desse domínio para o ecossistema marinho e costeiro. Pouca importância também acabou ficando super exagerado. Então, conferindo, conforme eu comentei com vocês, a alternativa correta, alternativa C. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula 02 sobre vegetação. Muitíssimo obrigado pela audiência, gostei bastante das perguntas que foram feitas no chat, conforme eu sempre digo, isso acaba motivando bastante o professor. Então, muito obrigado mais uma vez, excelentes estudos, até a próxima.